Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração é a coisa mais importante que o ser humano pode fazer. A oração é a coisa mais potente que um ser humano pode realizar. E é importante e é potente porque quem reza se alia com Deus. Quem reza começa a agir de acordo com o próprio Deus. E hoje no Evangelho, Jesus ensinou os seus discípulos a rezarem. E antes dele ensinar a rezar, ele deu um conselho. E depois, quando ele ensina a oração, ele conclui com uma explicação. O conselho, antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, é que nós não precisamos, não devemos, não podemos usar muitas palavras quando falamos com Deus, porque Ele é Deus. Nós não precisamos convencê-lo, nós não precisamos informá-lo. A oração deve ser um diálogo sincero com Deus. A oração não é um discurso que alguém faz para convencer alguém de alguma coisa. A oração, pelo contrário, é um abrir o coração diante de Deus e deixar que os seus sentimentos sejam expostos diante do Senhor. Santo Agostinho explicou exatamente o que nós acabamos de ouvir no Evangelho, dizendo o seguinte, fazendo até um jogo de palavras. Santo Agostinho disse que a oração não é para informar a Deus, a oração é para formar o ser humano. Não é para informar, é para formar. A oração é uma escola. A oração é um deixar-se guiar por Deus. Deus sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Deus sabe até melhor do que nós. Deus sabe até mesmo que aquelas coisas que nós pedimos,
e que pensamos que é interessante, que é bom, na verdade, não convém a cada um de nós. Então, por isso, muitas vezes, a resposta da nossa oração é um não. É um não porque Deus está além e Ele percebe que dizendo não a nós naquele momento é muito melhor para nós do que o seu sim. Para a gente entender os nãos que nós recebemos de Deus na oração, talvez seja útil uma comparação, embora saibamos que toda comparação ela é incapaz de revelar completamente uma verdade, mas ela às vezes pode ser útil porque ilumina a nossa compreensão. E talvez, repito, para entendermos os nãos de Deus, nós precisamos entender os nãos que as mães dão aos seus filhos. As mães, os pais, eles amam muito os seus filhos. E tem coisas que os filhos pedem que eles precisam dizer não. Pensemos, por exemplo, numa criança que, com medo da injeção, pede à sua mãe para que não receba aquela injeção naquele momento. E a mãe vai parecer insensível, mas vai dizer não ao filho, porque ela sabe da importância daquela injeção. Aquela dor passageira e momentânea é uma dor que cura. Às vezes, nós passamos por tantas dores na vida, mas são dores que nos curam. Por isso Deus nos permite passar por essas dores, porque são dores curativas, são dores que ensinam, são dores que nos transformam, são dores que nos melhoram. Então essa é a introdução que Jesus faz. Depois ele ensina o Pai Nosso. E eu não vou meditar o Pai Nosso, já fiz algumas vezes aqui na comunidade. Vou apenas para a explicação que Jesus, depois de ensinar o Pai Nosso, Jesus dá uma explicação. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Não brinquemos com a palavra de Deus. Não brinquemos com o Evangelho. Quantas vezes nós queremos pedir perdão a Deus, mas não estamos dispostos a perdoar? Quem assim age, fecha o seu coração e impede que o perdão de Deus seja derramado. Isso não significa, porém, que nós vamos, de uma hora para outra, esquecer todos os males e, como num filme de conto de fadas, tudo vai se transformar de uma maneira maravilhosa e mágica. Não. O perdão é um percurso, o perdão é uma estrada, o perdão é um caminho, o perdão é uma etapa depois da outra. Quantas vezes o perdão começa com o esquecimento do mal que a outra pessoa nos fez. Outras vezes o perdão começa pela oração. Outras vezes o perdão começa pelo silêncio. Quantas vezes as pessoas estão feridas umas com as outras e, se continuarem conversando, vão aprofundar ainda mais as feridas. Então, às vezes o perdão começa com o distanciamento, começa com o silêncio, mas que irá desabrochar no perdão. O que não podemos nos acostumar, amados irmãos, queridas irmãs, é viver a vida com o coração fechado para os outros. Quantas vezes eu disse e repito, o céu tem uma porta, e a porta do céu é o coração do irmão. Se a gente não passar pelo coração do irmão, nós não entraremos no reino dos céus. Se não perdoardes as faltas que os homens cometeram contra vós, vós não sereis perdoados. Nosso Senhor é categórico. Não nos assustemos, mas peçamos ao Senhor a graça
de viver de perdão. Viver de perdão significa receber o perdão de Deus e doar este perdão aos irmãos e irmãs. Também viver de perdão significa a humildade de pedir perdão quando nós, no caminho da vida, nos ferimos uns com os outros. Conta-se, e com isso termino, conta-se que onde nasce um rio, as pedras são todas crespas, são todas pontiagudas, mas onde o rio deságua no mar, as pedras são todas lisinhas, são todas redondas. E a explicação seria que à medida que o rio passa da fonte para a foz, à medida que o rio avança do lugar onde nasceu até o lugar onde deságua no mar, ele vai fazendo com que as pedras vão se batendo umas nas outras. E é esse bater das pedras que tornam as pedras lisinhas em sua foz. Muitas vezes a nossa vida é como esse rio. Nós vamos nos batendo uns com os outros e isto é saudável, porque isso machuca, fere, mas isso também vai arrancando de nós aquilo que espeta o irmão, aquilo que incomoda o irmão, e nós vamos nos tornando mais arredondados, mais lisinhos, mais conforme a vontade de Deus para nós. Então aproveitemos também hoje, no dia que o Senhor nos dá a oração modelo, a oração do Pai Nosso, a fazermos um exame de consciência sobre a nossa oração. Nos perguntando, primeira coisa, eu rezo sempre? Veja que eu não perguntei se eu rezo diariamente. A oração deve ser contínua. Cada respirar nosso deve ser um ato de louvor a Deus. O trabalho bem feito é uma oração. O convívio fraterno com os irmãos torna-se oração. A capacidade de dizer uma palavra boa ao irmão, sobretudo aquele que está sofrendo, é uma oração. Eu rezo sempre. Eu aproveito os momentos de silêncio para viver a oração. Eu aproveito bem os momentos de oração comunitária. Existem dois tipos de oração. Existe a oração pessoal, familiar. Existe a oração comunitária, essa oração que fazemos juntos na igreja. Outra pergunta. A minha oração é um eterno falar, é um eterno dizer coisas a Deus. A minha oração é um diálogo ou um monólogo? Monólogo é onde um só fala, onde eu só falo para Deus e não deixo espaço para que Ele fale comigo. Ou de fato a minha oração é uma conversa, a minha oração é um diálogo, a minha oração é um momento de intimidade com o Senhor. Depois perguntemo-nos como nós rezamos a oração do Pai Nosso. Nós rezamos de modo consciente, nós rezamos de fato mais com o coração do que com a boca, ou a nossa oração é uma oração distraída, ou a nossa oração é uma oração que às vezes não nos damos conta nem em que parte estamos do Pai Nosso. É interessante que o nosso bispo, não sei se vocês já perceberam, quando ele está celebrando a missa, na hora do Pai Nosso, ele força a comunidade a rezar mais devagar. A gente precisa saborear a oração. Às vezes nossa oração é muito rápida, às vezes a nossa oração é muito distraída, sobretudo na hora do Pai Nosso, o momento no centro da celebração eucarística, ali nós temos que degustar cada palavra, deixar que ela nos prepare para receber o pão da vida que vem ao nosso encontro. Modelo de oração é a Virgem Maria, que guardava tudo e meditava em seu coração. Então peçamos hoje a ela, Mãe Nossa, Mãe da Igreja, que nos ensine a rezar. Nos ensine a rezar como ela fez, a rezar no silêncio, a rezar no coração, e que essa oração nos transforme, à medida dela, em pessoas que são todas de Deus e pessoas que são todas dos irmãos. Cantemos o ofertório.